Olá a todos, irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus. Bom, os tempos que nós estamos vendo estão sendo tempos difíceis. Já de algum tempo, todos nós brasileiros, creio que até mesmo em outras nações está acontecendo a mesma coisa, que o povo está buscando, está lutando para eleger uma pessoa que possa governar bem o país, governar bem a nação e trazer recursos para a nação, trazer trabalho, direção, mas isso não tem acontecido. Temos elegido presidentes que têm chegado ao governo e quando chegam lá não cumprem com as suas campanhas políticas, com as suas promessas políticas, pelo contrário, tomam direções diferentes daquilo que eles vinham falando. E isso está acontecendo no atual presidente que foi eleito nas últimas eleições, e isso não é de hoje que acontece. Com presidentes anteriores também aconteceu a mesma coisa. Não é com esse que está sendo diferente. Foi diferente com todos. Todos foi igual, tem sido igual. E sempre quando eles querem cortar, reduzir gastos, reduzir gasto, cortar, eles cortam dos mais pobres, daqueles que mais precisam. Então, essa tem sido a direção desses governos, dessas pessoas, e o ser humano, as pessoas, o brasileiro, acreditava que vamos eleger uma nova pessoa. Mas, quero dizer que, quando isso aconteceu, não era novidade para nós, porque isso já havia acontecido com outros presidentes também. Desde quando começou a democracia, o povo tem tentado eleger alguém que vá governar o país com uma direção, trazer algo bom para o país, e isso não tem acontecido. Quero também lembrar aqui que por parte da religião há um apoio ao governo atual. Quero deixar uma direção para os líderes religiosos. Quando vocês estão apoiando o atual presidente e esse presidente está tomando medidas que está oprimindo ao trabalhador, as pessoas mais pobres, aqueles que precisam dos recursos, quero lembrar que tem pessoas aqui que estão ficando decepcionados. Pessoas que estão aqui estão ficando tristes com essa situação. E essa situação tem levado aqueles irmãos até mesmo a deixarem de estar na igreja. Isso tem acontecido em todo o meio de todas as religiões. Tenho conversado com algumas pessoas aqui, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que frequentam algumas religiões e deixaram de frequentar. Por quê? Porque perderam os seus benefícios e de repente apareceu o seu líder abraçado, ou o seu líder ao lado desse atual presidente, que é a pessoa que prejudicou a vida dele. Então, meus amigos, a gente temos que estar atento a tudo isso. Mas por que alguém pode perguntar, mas por que o líder religioso está apoiando esse governo? Por que há essa intenção de apoiar esse governo? Primeiro eu quero dizer que a própria pessoa do atual presidente, a própria liderança do atual presidente procurou as igrejas, procurou os evangélicos. Então, quando houve essa procura por parte dele, o que se entendeu? Que ele queria um governo diferente, algo diferente. Então, isso levou as lideranças a apoiar o atual governo e fazer, de certa forma, até mesmo uma campanha para a vida desse homem. E ele se fez presente, tem fazido presente nas igrejas. Mas podemos afirmar que por parte do governo isso só está passando
de política. Ele está usando a igreja, está usando as lideranças evangélicas para fazer a política. Para aumentar a sua popularidade e garantir o seu governo. Então precisamos estar atentos. A Bíblia fala que nos finais de tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós estamos vendo tempos que é tempos proféticos, tempos de nós vigiarmos, tempo de nós vermos que estamos no tempo já da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos identificar o dia, a hora que Ele vem, mas sabemos que está muito próximo mesmo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer uma direção nesse sentido. Quero lembrar agora, no ano que nós estamos, 2019, o mês passado, na última semana de agosto, os judeus ali sacrificaram um novilho e ajuntaram a cinza desse novilho para ver se a cinza gerada nesse sacrifício seria suficiente para consagrar o novo templo que vai ser construído. E também consagrar as pessoas, os rabinos que vão trabalhar no templo. Então, olha, eles estão se preparando. Também eu quero colocar aqui algo que está acontecendo hoje em Israel. Isso começou a ser preparado a partir de novembro de 2018. Em novembro de 2018, a organização Hamas, que é uma organização terrorista que fica na região da Palestina, ele tem apoio ali dos palestinos, essa organização. Essa organização atacou Israel, lançando aproximadamente 70 mísseis contra Jerusalém. E Israel conseguiu interceptar esses mísseis, boa parte desses mísseis, porque lá existe um escudo de defesa deles, que eles conseguem interceptar os mísseis, uma tecnologia muito moderna. Então eles conseguiram interceptar os mísseis que atingiria a população. E os mísseis que acabaram caindo foram mísseis que caíram em lugares que não havia pessoas para ser atingidas. Mas o povo israelense queria uma medida radical pelo presidente da nação, pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Em vez dele tomar uma medida radical, ele tomou uma medida de um acordo com o Hamas, um cessar-fogo. E isso, para os israelenses, foi um motivo de fraqueza. Foi algo de fraqueza e eles pediram novas eleições. Então foi adiantada as eleições aconteceu dia 9 de abril e Benjamin Netanyahu ganhou essas eleições, se mantendo no governo. Porém, ele não conseguiu governar durante esses meses. E quando ele não conseguiu governar durante esses meses, novas eleições foram convocadas e essas eleições vão acontecer agora, dia 17 de setembro, o mês que nós estamos. Quero aqui deixar uma direção. A campanha política em Israel, esse ano, por parte dos candidatos que estão concorrendo, inclusive Benjamin Netanyahu, a campanha é a reconstrução do templo de Israel e medidas mais radicais contra as organizações terroristas como o Hamas. Então, os candidatos, inclusive Benjamin Netanyahu, está prometendo que vai liberar o monte do templo para a reconstrução do novo templo. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Nesse sentido, também, a organização que prepara os utensílios do templo, que eu esqueci o nome da organização lá, Instituto do Templo. O Instituto do Templo procurou o presidente da Turquia, e o presidente da Turquia, que é muçulmano, ele disse o seguinte para o rabino judeu. Ele falou assim, há um interesse por parte dos muçulmanos que esse templo judaico seja levantado, porque esse templo é o templo do vô. Essas foram as palavras deste homem. Nota que, tanto para o judaísmo,
há uma importância o templo de Salomão, porque para os judeus eles consideram Salomão como vô. E erguer o templo do vô é algo que pode trazer a paz para o Oriente Médio. Então está sendo arquitetado, preparado a construção desse templo. Então é tempo de a gente vigiar, meu irmão. É tempo de a igreja estar em oração. É tempo da igreja estar preparada. É tempo de a gente parar com essa briga política. Parar de olhar se o atual presidente está certo ou está errado. Não é tempo de nós estar saindo da igreja. Não é tempo de a gente abandonar a fé. Não é tempo para isso. Não é tempo de a gente ficar olhando para que governos estão fazendo. Governos são levantados a cada 4 anos no Brasil. E outros países também são levantados. Quero dizer que muitos desses governos que são levantados, eles não trazem a verdade com eles. Eles falam coisas que nós queremos ouvir, porém não fazem aquilo que deve ser feito. Então, ficar discutindo política, ficar postando algo na tua rede social, defendendo político, defendendo as organizações políticas, não vai ajudar a vinda de Jesus Cristo. O que vai ajudar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é você orientar as pessoas que Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus pode salvar a tua vida, Jesus pode salvar a vida dos teus irmãos, Jesus pode salvar a vida da tua família. Profecias estão se cumprindo, os judeus preparam para erguer o terceiro templo. Campanhas políticas lá em Israel têm sido feitas nesse sentido, de erguer esse terceiro templo. Então, se isso acontecer, meus irmãos, se isso acontecer, se esse templo judaico for erguido, se o islamismo se unir ao judaísmo para erguer esse templo, a Bíblia fala em Daniel que eles vão fazer um acordo para que isso aconteça. Está muito perto. O presidente da Turquia está lá conversando com rabinos judeus nesse acordo. Vamos vigiar, meu irmão. Eles estão se preparando. Benjamin Netanyahu, esse homem se uniu com um rabino judeu agora para levantar esse templo. Então eu deixo essa direção para a vida de cada um. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de orar. É tempo de você levar Jesus Cristo para a vida de cada irmão. Amém? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém.